Vamos agora falar do Flamengo, virando a página aqui no roteiro do programa, falando do Flamengo, que vai perder jogadores convocados para a Copa América. A preocupação para o técnico Tite, é o clube com mais jogadores convocados no Brasil. O Flamengo vai ter um prejuízo aí pela frente. Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Varela e Vinha vão desfalcar o rubro-negro por até 9 rodadas do Brasileirão. Durante a Copa América, se o Uruguai ou Chile avançarem até a semifinal, a decisão, lembrando, é no dia 14 de julho, com a disputa de terceiro lugar na véspera, o Flamengo terá desfalques dos seus convocados contra Grêmio no Maracanã, Atlético Paranaense fora, Bahia no Maracanã, Fluminense no Maracanã, Juventude fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, o Cruzeiro em casa, o Atlético Mineiro fora de casa, o Cuiabá no Maracanã e o Fortaleza também no Maracanã. São os jogos aí que o Flamengo não vai poder contar com esse quinteto aí, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Vinha. Mauro César Pereira tá aí. Esses dias a gente falando das convocações, que o Arboleda ficou de fora da lista da seleção do Equador, né? Eu falei, é motivo para o torcedor de São Paulo sair na rua, soltar fogos, né? Eu, se fosse torcedor de São Paulo, ia ficar muito feliz, né? Um jogador importante, titular, ficou de fora da Copa América. São Paulo já estava contando com a saída do Arboleda para a Copa América e vai ficar perfeito. Agora, para o Flamengo, é outra história, 9 rodadas sem esses 5 jogadores que fazem toda a diferença nesse time rubro-negro. Isso é uma bizarrice, né? No Brasil as coisas funcionam assim, você vai, se organiza, se estrutura, aí você contrata bons jogadores. Aí você está na competição importante, aí você simplesmente não tem os jogadores, eles são retirados de você. Porque vão disputar um torneio mequetrefe lá de seleções lá nos Estados Unidos, a Copa América, que ninguém... Não dá, né? Copa América tinha que ser de 4 anos, organizada, mas aí tem até ano sim, o outro também, quer dizer, é um torneio desvalorizado. E o clube é obrigado a ceder os jogadores, né? Aí falavam tanto em isonomia esse ano, né? Falavam tanto em isonomia, essa palavra foi muito utilizada, isonomia. Que isonomia? E tem gente que acha legal, não equilibra o campeonato. Legal, então você tem que equilibrar o campeonato como mutilando quem contrata bons jogadores com seus próprios meios, quem se organiza para isso. Isso é uma bizarrice, é um absurdo, um negócio sem sentido nenhum. O Flamengo vai ter que se virar e tentar pontuar ao máximo e ficar perto do líder do campeonato, caso ele não consiga manter a liderança, o que é muito provável que aconteça, tentar ficar no bolo ali, tentar não perder contato para quando chegar nos jogadores ter condição de dar uma arrancada para buscar aí o título brasileiro. É o jeito. O Jürgen Klopp, quando teve o Salah convocado na Copa Africana de Nações, desfalcou o Liverpool na Premier League, ao ser questionado sobre o assunto, se estava na torcida pelo Salah, ele disse, eu estou na torcida para ele sair logo, para que o Egito seja eliminado da Copa Africana de Nações, que eu preciso do Salah, as competições aqui estão rolando. José Manuel de Barros, o Flamengo, com esses desfalques na Copa América, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Vinha, Zé Manuel. É o time mais prejudicado, sem dúvida alguma, porque os 5 jogadores do Flamengo poderiam ser todos titulares, né? O Vinha reveza um pouco com o Ayrton Lucas, mas ele vive uma melhor fase, melhor momento que o Ayrton Lucas. O Pulgar tem o Alan, mas aí ele está no departamento médico, então tem um substituto bom, mas no DM... De volta à rádio, Zé, desculpa te interromper, de volta à rádio Jovem Pan, falando do Flamengo desfalcado por conta da Copa América, José Manuel de Barros. Como você disse aqui no break, o time mais prejudicado aí dessa, não vou dizer parada, porque o campeonato continua, mas por conta dessa competição que acontece simultaneamente, paralela ao Campeonato Brasileiro, Zé. E são 9 rodadas, né? São 9 jogos. E o Flamengo é o mais prejudicado, estava dizendo isso, né? O Flamengo, os 5 jogadores que o Flamengo perde para a Copa América, 4 para a seleção do Uruguai e 1 para a seleção do Chile, são jogadores que poderiam ser titulares. E eu falei poderiam porque o Vinha vive o melhor momento com o Ayrton Lucas, mas às vezes o Ayrton Lucas é quem joga, tal, sai um, o outro pode substituir bem. O Ayrton Lucas está voltando de contusão desse momento, né? O setor mais complicado é o meio campo. Sem o Eric Pulgar e com o Alan no departamento médico. E aí o De La Cruz não tem um jogador do mesmo nível para substituir. E o Arrascaeta também é o Arrascaeta, né? O Lohan vai substituir, está treinando lá com a seleção de base.
volta a tempo para jogar o próximo jogo contra o Grêmio, por exemplo, mas olha a diferença, né? O Flamengo perde muito. E aí você tem que saber como que vai se comportar o Wesley substituindo o Varela. Na lateral direita é um jogador que ainda não convence. Acho que a segunda equipe mais prejudicada acho que é o Inter, que perde 3 titulares. O São Paulo teve 4 convocados, mas 2 são titulares, né? Rames Rodrigues, nem se fala dele na equipe do São Paulo, né? O Ferrarese não é titular na equipe do São Paulo Futebol Clube. No Atlético Mineiro tem 2 titulares também, né? O Arana e o Alan Franco. O Alan Franco dá para substituir bem, né? E o Vargas no Palmeiras, geralmente é reserva, né? No Palmeiras, Gomes e Rios. O Piquerez não está com a seleção, né? O Piquerez não está com a seleção. É isso. Que eles devem ficar. Rios e Gomes são ausências importantes também na equipe do Palmeiras. São 2. Entra ali na cota de quem perde 2 jogadores, assim, titulares. Agora... Vê que o torcedor do Palmeiras nessa condição, que o Piquerez não vive boa fase, né? Podia mandar o Piquerez para a seleção, aí deixa aqui o Vanderlan jogando, né? O torcedor do Palmeiras imagina um pouco isso. Mas é um jogador titular, então é evidente, né, que se tivesse sido convocado, iria alterar os planos do Abel Ferreira. A questão do Flamengo, eu acho que é a questão do meio-campo, né? Que 3 jogadores titulares do meio-campo ficam fora e um dos substitutos está no departamento médico, não sei quando volta. E aí o Gerson, quando o Tite arrumou um lugar para ele jogar, de repente ele vai precisar ser recuado. A não ser que o Tite faça ali o meio campo, né, utilizando os jogadores da base ali, Vitor Hugo, Lohan, e mantenha o Gerson um pouco ali na frente, ao invés de colocar o Luiz Araújo recuando o Gerson para o meio campo. Não dá para a gente saber como é que vai ser, né? O prejuízo do Flamengo eu acho que é maior dentre todas as equipes que perdem jogadores nessa parada para a Copa América. E, simultâneo a isso, tem o julgamento do Gabigol, na Suíça, trazendo aqui informações. O julgamento do Gabigol na Corte Arbitral do Esporte, marcado para acontecer nesta sexta-feira, seria hoje, foi adiado. Uma nova data ainda não foi confirmada, mas é esperado que seja realizada ainda na segunda metade de 2024. O motivo do adiamento foi pela não indicação de um árbitro pela União Federal ao julgamento. A parte do processo alegou que não foi devidamente notificada, solicitando a prorrogação, que foi atendida pela Corte Arbitral do Esporte. O Gabigol lamentou, através das redes sociais, o adiamento da sua audiência numa publicação no Twitter. Ele destacou que segue à disposição da Justiça e disse que já gostaria de ter resolvido a situação. Nós temos as aspas do Gabigol, pelas redes sociais, escreveu o seguinte: Oi, nação, estou aqui na Europa e quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e apoio. A audiência foi adiada, nossa vinda aqui acabou sendo em vão, mas sigo à disposição da Justiça. Já queria ter resolvido isso agora, perdi dias de treinos e custos, mas tenho certeza que logo esse assunto se encerrará de vez. Amanhã estarei de volta e 100% para os próximos desafios. A decisão do Flamengo em retomar as conversas pela renovação de contrato com o atacante vai passar, portanto, pelo veredito sobre a absolvição ou condenação de Gabigol na Suíça. O Marcos Braz também comentou o assunto, e disse o seguinte: por razões óbvias, vamos tratar a possível renovação depois do julgamento, que vai ser no dia 7. Então, assim, o Gabriel é do Flamengo. Tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos, mas acredito que depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos. Aspas de Marcos Braz, Bruno Prado, Zé Manuel, Mauro César. Foi em vão, mesmo? Porque chegou lá na Suíça, mal desembarcou e veio a confirmação de que o julgamento foi adiado. Se fosse aqui no Brasil, a gente estaria criticando demais, enfim, a corte arbitral e tudo mais. Mas foi lá na Suíça. E o Gabigol fica preocupado, querendo ou não, é algo que vai se arrastando, igual a gente disse no programa de ontem sobre o Paquetá, é algo que se arrasta, o jogador entra em campo com essa possibilidade de ser punido, de ficar um tempo sem jogar futebol, é algo que atrapalha bastante aí também os planos do Flamengo sobre uma possível renovação de contrato. O que dizer, Bruno Prado, sobre sobre esse julgamento do Gabigol que foi adiado, que atrapalha muitos planos aí? É ruim para ele, porque ele fica com uma situação indefinida e não dá para discutir um contrato, acho que nem com o Flamengo, nem com outro clube, sem saber se ele vai tomar uma suspensão longa ou não. Então, para ele seria melhor resolver rápido. A curto prazo agora, o que ele tem que fazer é tentar recuperar o espaço dele no time do Flamengo, que ele perdeu não por causa disso, mas pela bola jogada. O Gabigol está jogando mal faz um bom tempo, então a única maneira dele recuperar espaço é jogando bem nas oportunidades que ele tiver, e as oportunidades vão aparecer.
E até voltando no assunto dos desfalques. O Flamengo vai ficar com um elenco curto agora, por um tempo. Não só perdendo qualidade, mas quantidade também. Estava tentando montar, mais ou menos na minha cabeça, um time. Não tem tantas opções assim, né? O Zé falou da possibilidade do Gerson talvez ter que voltar a jogar no meio, com o Luiz Araújo na direita. Ele pode fazer ali um meio com o Alan ou o Igor Jesus, né? Que o Alan está machucado, o Vitor Hugo, o Lohan e o Gerson na direita. Mas fora isso, não tem muita opção. Ou em algum momento usar o Léo Ortiz de volante, vai ter que se virar. E o Gabigol, em algum momento, ele vai jogar. E aí cabe a ele aproveitar a oportunidade. E quando tiver, coisa que ele não está fazendo nos últimos meses ou até já quase um ano. E sobre uma questão dos desfalques, quando a gente estava colocando, tinha o GC ali, falando sobre isso, colocou que na Copa América de 21 o Flamengo teve 42% de aproveitamento nesse período. Estava sem Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla. E aí entra também um pouco o que o Mauro falou. O Flamengo ele vai ter um momento que ele vai ter que mais resistir a se manter entre os primeiros do que pensar em disparar, em dar show, dar espetáculo. Aí cabe também a torcida, a pessoal que gosta do Flamengo, influenciador e imprensa também entender isso, porque em 2021, esses desfalques aí, esses 42% de aproveitamento, renderam a demissão do Rogério Ceni. O Rogério cai nesse momento, que o time estava muito desfalcado e claro que o aproveitamento caiu. E o normal é que o aproveitamento caia agora. Aí as pessoas têm que entender que se ficar um carnaval, o Tite tem que sair, não sei o quê, nada presta, está desfalcado. A estratégia agora é se manter entre os primeiros. E deve conseguir, é o líder do campeonato e o time é bom. Mas a arrancada final para buscar o título vai ser depois. Com o time desfalcado em quantidade e qualidade, vai ter uma queda. É quase impossível que não tenha. Eu prometi antes do intervalo um vídeo do perfil Fábio Justino. Ele publicou através das redes sociais e deu créditos também ao perfil Esse Dia Foi Louco, em que horas antes da partida entre Vasco e Flamengo no Maracanã, torcedores das duas equipes se locomoveram e caminharam praticamente juntos. E reacende um velho debate aqui em São Paulo sobre torcida única nos estádios, essa proibição que já existe aqui no futebol de São Paulo desde 2016, em que os clássicos têm apenas torcida única, e nós temos o vídeo para exibir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Torcedores de Flamengo e Vasco no mesmo ambiente, horas antes da bola rolar no Maracanã. E o casal Cícero Melo ali, uma vascaína com rubro-negro. Depois eu explico por que é casal Cícero Melo. Clima, tranquilo, normal, entre torcedores rubro-negros e vascaínos antes da bola rolar ali no entorno do Maracanã. E aqui em São Paulo segue essa proibição, né, de duas torcidas em clássicos. Mauro César Pereira, você que... Esse vídeo deveria ser exibido em looping nos gabinetes dos deputados da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e das autoridades de segurança pública, né? Pessoal também do Ministério Público que é a favor da torcida única. Para ver, cara. Vai dizer o quê? Que Flamengo e Vasco não tem rivalidade, que as torcidas organizadas não se matam. Teve o pau cantor pela cidade no domingo, sempre acontece, como acontece aqui. Mas os torcedores que vão só para ver o jogo, eles transitam normalmente. Sem problema nenhum, meio a meio estádio, tudo tranquilo. O pessoal vai para casa depois do jogo, teve goleada, não teve nenhum problema entre essas pessoas. E umas pessoas, o casal Cícero Melo lá, Flamengo e o... Por que Cícero Melo? O Cícero Melo, na ESPN, ele adora fazer aquelas entrevistas de chegada de torcida do estádio. Ele sempre procura um casal que a mulher torce para um time e o homem torce para outro time. Está explicado, então. Então, o casal Cícero Melo. Aí a pergunta clássica é, olha só, se o time dele vencer, ele vai dormir no sofá? Sempre pergunta isso, é batata, né? É perguntinhas desse tipo, né? O Cícero Melo que é um grande amigo. Então, tem até casal Cícero Melo, gente. Um negócio tranquilo, sabe? Isso deveria ser exibido para os caras pararem para pensar, né, cara? Porque não é possível, sabe? Aqui criou uma situação em São Paulo, foi criada uma situação de intolerância com quem torce pelo outro time. Então, até longe do estádio, vamos jogar Palmeiras e Corinthians domingo. Se tem um cara a 15 quilômetros do estádio com a camisa do Corinthians, não, mas jogou hoje no campo do Palmeiras, o cara tá andando no bairro dele. Sabe? É como se fosse uma coisa estranha. Tá difícil até de controlar jogos que, assim, não apenas os clássicos regionais também, né, Mauro? Por exemplo, Palmeiras e Flamengo aqui. Sim, porque não se tolera a presença do adversário. O cara que vai no jogo aqui em São Paulo, em qualquer estádio, né? No campo do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, ele acha estranho quando vê um torcedor de outro time. O que esse cara está fazendo aqui na minha casa, no meu estádio? Sim,
está torcendo, como você também pode torcer. Isso é muito ruim, assim, do ponto de vista assim, do convívio social, a civilidade. São Paulo regrediu muito, cara, nesse sentido. É uma regressão assim, brutal e patrocinada por muita gente que deveria ver esse vídeo. Não vem me dizer que o Rio de Janeiro é calmo, que não é violento e que as torcidas de Vasco e Flamengo não se odeiam, as organizadas, e que não tem briga, porque seria mentira. É o tema da torcida única aqui em São Paulo que reacende com vídeos como esse lá no Rio de Janeiro, porque que lá funciona e aqui não? Acho que essa é a grande pergunta, o grande questionamento. Zé Manuel, Bruno Prado e, enfim, eu até citei aqui, às vezes não é nem um Corinthians e Palmeiras, às vezes é um Palmeiras e Flamengo. E já tem confusão nos bastidores, tem, né, enfim, disputa de torcida, e não deveria ser assim. Bruno, só um detalhe, nas imagens você não vê torcida organizada, né? Essa é a grande questão. Assim, que estraga o futebol no estádio, no Brasil inteiro, não é só aqui não. É torcida organizada. Eles se intitulam dono do time, dono do estado, dono de tudo, dono do futebol, e as autoridades, a segurança pública não conseguem dar conta deles. Torcedor normal é assim, vai junto para o estádio, sai junto do estádio. É diferente, né? Torcedores normais, aliás, muitos torcedores aqui de São Paulo normais, que eu conheço, que foram no jogo Palmeiras e Flamengo, eles não vão voltar mais quando o Flamengo vier a São Paulo, porque chega lá, a polícia trata o torcedor comum como torcida organizada. E aí você sabe como é que é, né? Porque são caras briguentos. É por aí.